Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. A autoestima é a chave para o sucesso e também para o fracasso. É também um ponto de partida para entendermos a nós mesmos e aos outros. Quando positiva, é um requisito importante para uma vida com equilíbrio e serenidade. No programa de hoje vamos conversar sobre autoestima com Luiz Maciel, psicólogo e psicoterapeuta. Então, Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, padre. Então, nós vamos começar tentando entender, né, o que é autoestima. Sim. Então, autoestima, na verdade, tem a ver com uma pergunta que todos nós fazemos, né? Que é, quem sou eu e qual o valor que eu tenho? Então, ela está ligada às nossas qualidades, está ligada também a como a gente se vê e também os nossos limites, né? Porque eu posso ter qualidades, posso ter limites, mas o meu valor não precisa alterar por conta disso, né? A pessoa com autoestima elevada ou com uma autoestima fortalecida, normalmente ela reconhece as próprias qualidades, reconhece os próprios limites, mas ela tem um valor que é determinado positivamente, né? Então, a autoestima a gente pode definir ela dessa forma. Tá. Agora, entra também dentro do horizonte de compreensão da autoestima, valores morais, Sim. valores religiosos. Sim, sim. Principalmente quando a gente pensa que esses valores são vividos de forma autêntica, né? Se a pessoa reconhece nesses valores, ela consegue realizar esses valores de uma maneira determinada, que ela se sinta bem com ela mesma, então possivelmente ela vai ter uma autoestima mais elevada. Por outro lado, se ela não consegue realizar esses valores ou se ela se sente inferior por não realizar esses valores, ela vai ter uma autoestima mais baixa. Agora, assim, numa linha média, o que definiria uma autoestima equilibrada, positiva? Então, a gente tem que fazer uma diferenciação, porque muitas vezes as pessoas confundem autoestima com vaidade ou narcisismo, né? A autoestima é o reconhecimento do próprio valor, é um reconhecimento do seu valor de uma maneira, vamos dizer assim, mais realista. Ela não envolve uma exacerbação do próprio valor ou uma vaidade. Ou seja, ela não tem nem complexo de superioridade, nem de inferioridade. Exatamente, ela não descamba para esses dois lados. O que, na verdade, muitas vezes, é uma autoestima baixa que leva a um complexo de superioridade ou um complexo de inferioridade, né? O que a gente entende muitas vezes que o complexo de inferioridade seria a própria baixa autoestima. E o complexo de superioridade muitas vezes seria um grito. Um mecanismo compensatório dessa forma de pensar. Tá. Nesse sentido, vamos dizer assim, falar de autoestima quase sempre é falar de autoestima baixa. Quais são as causas, consequências e se há formas de tratamento para uma autoestima muito baixa? Sim. Então a gente não pode falar necessariamente de causa, mas de fatores que desencadeiam um processo de autoestima, tá? né? A gente tem que retomar desde o nascimento da criança, né? Se for uma criança desejada, ou se muitas vezes a criança, desde lá de trás, ela na relação com os pais, na relação com a escola, foi uma criança que foi compreendida, estimulada, foi uma criança que foi respeitada. Todos esses fatores, em alguma medida, sustentam a formação de uma autoestima positiva, sendo que, em alguma medida, negligência, violência, o excesso de críticas, isso a gente está falando desde dentro de casa até também na própria escola, né? Assim, quando a criança não é estimulada ou quando a criança não é compreendida nos próprios interesses, muitas vezes ela pode desenvolver uma autoestima mais baixa. A gente está falando da criança, mas você está falando do adolescente do adulto também. E do adulto também, né? Porque nós não temos uma autoestima estável a vida inteira. Exatamente. Né? Há momentos que a gente está cansado, há momentos de um pequeno fracasso que a gente vai um pouquinho para baixo, né? Exatamente, assim. Mas, em alguma medida, as pessoas que têm uma autoestima fortalecida, uma autoestima positiva, elas lidam com o fracasso de uma maneira um pouco mais positiva. No sentido de que elas não se deixam determinar por esse fracasso, né? De forma que elas podem se recuperar mais facilmente. Então, ao contrário de narcisismo ou uma exacerbação do próprio self, a autoestima poderia ser chamada também de amor próprio. Exatamente. Tá? Exatamente. Porque quando a gente fala de amor é algo positivo, eu me amo para amar os outros, porque se eu não me amo, eu também não sei amar os outros, né? Uma autoestima positiva, eu poderia dizer que ela reconhece sucessos e reconhece os próprios limites. Exatamente. Ela vive dos dois. Exatamente. Né? Então, vamos lá.
Como que uma pessoa pode, por exemplo, vencer um complexo de inferioridade? Olha, É difícil, não é? Sim, mas primeiramente, assim, é importante a gente entender que aquilo que a gente estava falando, né? Os fatores que predispõem uma autoestima baixa, um complexo de inferioridade, eles estão presentes no passado, mas estão aqui também. Então é importante a pessoa se perguntar, a gente se perguntar... Quando a pessoa encontra um desses fatores ou reencontra, desencadeia novamente o processo, né? Exatamente. Mas é importante entender também que a gente tem a capacidade de procurar também, porque na nossa infância as relações eram praticamente determinadas. Mas agora, na vida adulta, até na adolescência mesmo, a pessoa ela tem possibilidade também de buscar relacionamentos mais construtivos. Buscar relacionamentos em que ela vai ser valorizada, que ela vai ser considerada, que ela vai ser compreendida, de forma que ela pode, sim, a partir dessas relações, desenvolver um relacionamento consigo mesma de uma maneira mais positiva, exatamente. Então, tem um processo, uma busca. A pessoa não é passiva nesse processo. A gente pode buscar relações também que possam ajudar a gente a olhar para a gente mesmo e reconhecer quem a gente é. Agora, você imagina, vamos pegar assim... Um dos piores cenários. Uma criança que foi indesejada, uma criança que foi rejeitada pela mãe, nem a amamentou no seio, uma criança que chega na escola, tem a gagueira, uma criança que começa a crescer, o pai perde o emprego, uma criança que demora a tirar a carteira de motorista, que demora a passar no vestibular, que perde o primeiro emprego rapidamente, fica anos desempregada. Como que uma pessoa dessa, vamos dizer assim, sai de tanta experiência negativa, como que ela consegue refazer, reconstruir? Eu acredito que seja possível. Sim, é possível, né? Na verdade, hoje você tem instrumentos, a própria psicologia nos dá esses instrumentos, inclusive essas metodologias que podem ajudar pessoas assim. A psicoterapia é uma possibilidade, mas também a própria pessoa, ela pode olhar para esses fracassos de uma maneira que eles não determinem ela, de forma que ela pode olhar também as possibilidades dela. Então vamos ver, eu disse, vários aspectos negativos, mas essa criança veio ao mundo, ela tem a vida, ela tem saúde, ela é inteligente, ela aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ela terminou o ensino médio, ela conseguiu um emprego, ela tem uma bela namorada, ela tem um futuro pela frente. Depende de como essa pessoa pode olhar para a vida? Sim, depende desse olhar. Em outras palavras, depende do significado que a gente dá para esses sofrimentos. Né? E, em outra medida, também é importante a gente entender que, apesar de todos esses fracassos, a gente tem também aqueles que a gente fala que são fatores protetivos. Mesmo numa história muito difícil, essa criança possivelmente teve uma professora ou teve alguém que olhou por ela com uma maneira mais positiva. Com ternura, por exemplo. Com ternura, com cuidado. Ou, muitas vezes, o adolescente, mesmo passando por um processo de bullying, às vezes ele tem aquele amigo que dá um suporte numa hora difícil. Então, assim, a gente tem relações que favorecem um olhar diferenciado para a gente e tem o nosso próprio movimento de tentar olhar para além dos limites. Olhar também, como o senhor falou, exatamente isso, né? Olhar também aquilo que a gente tem. Conseguir ter um olhar mais realista para as nossas possibilidades, as nossas capacidades. É isso mesmo, porque quando a gente vence, eu diria, o invólucro do narcisismo, do eu, do si mesmo, em direção ao mundo e aos outros, a gente enxerga outras coisas positivas. Sim. E aí, eu digo assim, às vezes é uma questão de escolha, né? Exatamente. Há pessoas que preferem carregar um saco de pedras nas costas, que são os sofrimentos e as dificuldades que a vida lhe apresentou. Há outras que pega essas pedras, constrói um jardim, constrói uma casa, faz isso, faz aquilo. Depende muito do modo como olhamos e das escolhas que nós fazemos. Exatamente. Né? Agora, qual que é a relação que existe, Luiz, se é que existe, eu não sei, entre uma autoestima baixa e a depressão? Olha, existe, na verdade, a autoestima é um dos fatores, né, que a gente observa que pode favorecer o desencadear de uma depressão ou de outros transtornos mentais, né, como transtornos ansiosos, né? Então existe sim uma correlação. Exemplo? Sim, existe algumas correlações também. Nós nunca somos, vamos dizer assim, um átomo, né? Nós somos um complexo de relações. Sim. Principalmente porque a maior parte dos transtornos mentais está vinculada à forma que a gente se vê, ou uma dificuldade que a gente tem de reconhecer as nossas capacidades, o nosso próprio valor, uma insegurança pessoal. E dessa forma os transtornos mentais também são muitas vezes
favorecidos por uma autoestima baixa ou por uma insegurança pessoal. Agora, quais são os indicadores de que uma pessoa tem autoestima baixa? Ela se dá carícias negativas? Não, eu não sou capaz, eu sou feio, eu sou calvo. Sim, muitas vezes tem uma descrição negativa de si mesma, né? Assim, de forma, muitas vezes, com uma percepção, às vezes, até distorcida. Então, é uma pessoa, normalmente, que se vê negativamente e que, muitas vezes, evita certas relações de proximidade, intimidade com o outro, evita desenvolver projetos, evita... No próprio trabalho, a pessoa, às vezes, tem um comportamento... A insegurança é um indicador? É um indicador, sim. Não quer dizer que toda pessoa que tem insegurança, claro. ou em qualquer momento que a gente tem insegurança, significa que a gente tem uma autoestima baixa. Mas pode ser que a insegurança seja Eu, de vez realmente... em quando, me sinto seguro das minhas inseguranças. Pois é. E eu acho que esse é o fato, né? Assim, quando a gente é capaz de ser inseguro e mesmo assim nosso valor pessoal não ser abalado, significa que a gente está, em alguma medida, com a autoestima bem fundamentada. Porque autoestima não é se ver só pelo lado positivo. Autoestima é reconhecer as próprias capacidades, as próprias qualidades, os próprios interesses, mas também reconhecer os próprios limites, de forma que a gente também não seja reduzido por eles. Quem não os tem, né? Pois é. Eu digo que... É da humanidade, né? Com certeza. Nós somos finitos no espaço e no tempo, portanto, Exatamente. cheios de limites. Exatamente. Bom, existir é um ato de autoestima constante. É um permanente exercício de aceitação e de luta diante dos desafios. Como está a sua autoestima? Voltamos em instantes para conversar mais sobre isso.